Fala galera, beleza? Então, vamos lá, mais uma aula, né? Hoje a gente vai ver circuitos elétricos, tá? Mais especificamente sobre as duas leis de Kirchhoff, tá? Esse nomezinho estranho ali. Continuando nosso estudo sobre eletricidade, né? Nós vimos já lei de Ohm, vimos resistores, vimos geradores, receptores, né, como que funciona um gerador, como que funciona um receptor, o que são eles. E agora a gente vai ver, né, uma abordagem mais geral de como que a gente relaciona tudo isso dentro de um circuito elétrico, tá? Um circuito elétrico, ele é composto de diferentes elementos. Ele pode ter vários geradores, vários receptores, vários resistores, né? Ele pode ter voltímetros, amperímetros, e tudo isso constituindo um grande circuito elétrico. E a gente precisa saber identificar esses elementos e saber como que a gente vai trabalhar com esses elementos. A principal característica, né, a mais importante para a gente, que a gente precisa saber, é a corrente elétrica que passa por esses elementos. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, a resistência, né, e a tensão desses elementos, eles são fixos. Por exemplo, uma resistência de 2 ohms, ela tem sempre 2 ohms, então a resistência dela não vai mudar. Uma bateria de 12 volts tem sempre 12 volts, então a tensão dela também não vai mudar. Só que a corrente elétrica que passa por cada um desses dois elementos pode mudar dependendo da quantidade de elementos que eu tenho. Então a nossa grande variável, que a gente precisa saber o que acontece, é com a corrente elétrica, tá? E aí a gente tem duas leis de Kirchhoff que definem como que essa corrente vai se comportar naquele circuito elétrico, tranquilo? Então é isso que a gente vai ver agora. Então, a primeira lei de Kirchhoff, né, ou lei dos nós, tá? É bem simples, tá? A gente já viu isso, a gente já usou, né, esse conceito sem definir especificamente, tá? O que diz, né, a lei dos nós? A lei dos nós, ela diz que toda corrente que chega num ponto ou num nó, né? Um nó é quando eu tenho mais de um fio ligado no mesmo ponto. Então você pega 2 fios ligando no mesmo ponto, esse ponto se constitui um nó, tá? Então, toda corrente que chega num nó tem que ser igual à corrente que sai desse mesmo nó, tá? Então aqui eu tenho um exemplo qualquer, né, onde eu tenho aqui um nó, que é onde está o ponto, e nesse nó está chegando a corrente 1, está chegando a corrente 2 e está saindo a corrente 3. Então, se toda corrente que chega em um nó tem que ser igual à corrente que sai do nó, eu chego à conclusão que nesse meu exemplo aqui, I3 tem que ser igual a I1 mais I2, né? Beleza. Vai ser sempre assim? Vai ser sempre 3 igual a I1 mais I2? Não, não vai ser sempre assim. Você precisa analisar caso a caso, tá? Por exemplo, se eu tivesse mais uma corrente aqui, se eu tivesse mais um fio, aqui, ó, né, chegando nesse nó aqui com uma corrente I4, né? Se eu tivesse isso aqui, como é que ficaria? Né? Nesse segundo exemplo, eu ficaria com I3 sendo igual a I1 mais I2 mais I4. Né? Porque está chegando I1, I2 e I4 e está saindo I3. Então, o que você precisa gravar? O que você precisa saber? Você precisa saber que quando você tem um ponto, quando você tem um nó, toda corrente que chega naquele ponto tem que ser igual a toda corrente que sai daquele mesmo nó. Tranquilo? Grava isso aí, que é bem tranquilo. Beleza, essa é a mais fácil. Vamos agora para que é um pouquinho mais complexa, mas não difícil. Lei das malhas, tá? Primeiro, o que é uma malha, né? A gente vai chamar de malha, tá? Num circuito elétrico, aqui eu desenhei um circuito, né? Um circuito até simples, aqui a gente tem um gerador, um receptor, né? E uma resistência. Então, a gente vai fazer o seguinte, uma malha, a gente vai considerar uma malha quando eu consigo sair de um ponto
e voltar nesse mesmo ponto por um caminho. Como assim? Vou mostrar aqui para vocês. Vou chamar esse ponto aqui, ó, esse pontozinho aqui, ó, de X, tá? Então esse é o meu ponto X. Então uma malha é quando eu saio desse ponto, volto para esse mesmo ponto e volto para esse mesmo ponto por um caminho. Então vamos supor, se eu pegar esse caminho aqui, ó, vou pegar esse caminho aqui, pum, venho aqui, desço aqui e volto aqui. Bom, fiz um caminho, saí de um ponto, voltei para o mesmo ponto. Então essa aqui é uma das minhas malhas, né? Saí daqui, ó, vim para cá, voltei para cá. Beleza, então eu tenho uma malha aqui, ó, nesse ponto que eu vou chamar de malha A, tá? Essa é a minha malha A. Posso pegar um segundo ponto aqui, ó, que eu vou chamar de Y, né? E aí, partindo desse ponto Y, eu posso, ó, vir por aqui, sair por aqui e voltar em Y. Ah, então eu tenho aqui, ó, uma malha B, né? Poderia ainda, ó, sair de X, dar a volta completa aqui, ó, e voltar em X. Então eu teria uma malha grande por fora ainda, né? Que eu posso chamar de C. Só que olha só, essa malha C não é tão interessante para mim, porque com a malha A e com a malha B eu já passei por todos os pontos desse meu circuito, ó. Na malha A eu saio de X, dou a volta, volto em X. Então eu já peguei todo esse lado aqui. Na malha B eu saio de Y, passo aqui, volto em Y, já peguei todo esse lado aqui. Então eu não necessito dessa malha C. Ela traria mais um problema para mim do que uma solução. Então eu vou ficar só com a malha A e com a malha B, porque ela já descreve todo o meu circuito elétrico. Essa malha C, que seria externa, eu vou tirar, porque nesse caso ela não me ajuda em nada. Tranquilo. Então eu já defini as minhas malhas. A minha malha A é essa volta aqui. A minha malha B é essa volta aqui. Tá? Poderia chamar aqui de Z, de W, de K? Poderia, tá? Chamei de A só por simplesmente dar o nome de uma letra para ficar mais fácil de entender. Tranquilo. E aí, quais são os elementos que a gente tem aqui, né? Como eu falei, a gente tem um gerador, um receptor, provavelmente, e uma resistência, tá? Então, agora a gente vai analisar como que as correntes percorrem esses elementos. Lembra que eu falei que o mais importante é a gente saber como que a corrente, né, passa pelos elementos. E aí, cara, que vem o grande lance da lei das malhas, que a gente vai ter que definir um sentido para a corrente, tá? A gente vai definir. Esse sentido a gente que escolhe, pode ser qualquer sentido, não tem problema. Só que, dependendo do sentido que você adote, você vai ter que seguir algumas regras que a gente chama de regras de sinais, tá? Que eu vou chegar lá. Mas o primeiro passo, tá? É uma sequência de passos. O primeiro passo é definir o sentido da corrente. Então, eu posso, por exemplo, definir que nesse meu resistor, nesse meu elemento aqui, ó, nesse meu gerador, né, a minha corrente vai passar assim, ó, de baixo para cima. Então, eu vou chamar aqui de I1. I1. Ah, poderia ser de cima para baixo? Poderia, tá? Não tem problema. Poderia sim, não tem problema. Aqui nesse meu segundo ramo, ó, eu vou definir que passa uma corrente também para cima, para seguir o mesmo padrão, I2, tá? Então, passa uma corrente aqui I1, passa uma corrente aqui I2. Então, se essas correntes estão vindo para cima, eu vou continuar seguindo a mesma lógica aqui. Se essas duas estão para cima, aqui muito provavelmente vai passar uma corrente I3 para a direita, né? Essas duas vêm aqui, junto nessa I3. E aí, ó, aqui vem I3, I3 continua por aqui e volta aqui. Aqui passa I2 e daqui para cá é I1, né? Então aqui é I1, aqui é I2 e aqui é I3. Beleza? Ah, por que não é I4 aqui? Por que não tem um I4 aqui? Porque aqui não tem mais nenhuma divisão, ó, né? Se aqui fosse I4, quando ele chegasse aqui, ué, aqui é I1. Então aqui não pode ser I4, né? Aqui tem que ser I1 também. Aqui passa a mesma corrente que passa aqui. Não tem para onde essa corrente ir aqui. Aqui ela vem I1, aí ela chega aqui, ó, tem uma divisão. Aí ela pode escolher, ela pode vir para cá ou pode vir para cá.
Então, esse 1, ele se divide em I2 e I3. Ah, então aqui eu tenho que mudar de nome. Aí vem I2 até aqui. Aqui o que acontece com ela? Não sei ainda, vamos ver. I3 ele vem, passa por aqui e chega aqui nesse ponto. Ah, então olha só. Ó, aqui é I1, aqui é I2. Elas chegam no mesmo ponto, né? Nesse ponto aqui. E aqui é I1, ó. Então eu fiquei com I1, aqui I2 e aqui I3, né? Só mudar o sentido aqui para ficar certo. Aqui é I2, I3 está assim, ó. I3. Tá? Então, olha só, nesse ponto aqui, eu tenho a união de I2 com I3 e I1. Então, eu entro naquele caso ali da lei dos nós, tá? Mas a gente vai chegar lá ainda. Vamos por parte. O que a gente quer saber aqui, analisando as malhas, é como que essas correntes, né, se comportam quando elas passam por esses elementos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou analisar separadamente aqui as duas malhas, como que essa corrente, né, funciona. Então, o meu sentido que eu defini, né, é esse aqui, ó. A corrente está passando aqui, ó, nesse sentido. Então, eu vou olhar aqui, ó. A corrente está vindo nesse sentido, de baixo para cima, né? Vou começar por aqui, ó. Vou começar aqui com A. A corrente está vindo nesse sentido, ó. Subindo. Se a corrente está vindo subindo, né, de baixo para cima, ela primeiro passa aqui, ó, pelo mais e depois ela passa pelo menos, né? Lembrando que isso aqui é um gerador, esse é o polo negativo e esse é o polo positivo. A gente já viu isso. Então, se eu estou vindo de baixo para cima, né, eu encontro primeiro o menos, depois o mais. Se você encontra primeiro o menos, você vai botar um sinal negativo na frente. Então, a malha vai ficar assim, ó, menos E1, né? E1 é o quê? Essa tensão aqui. Beleza. Continuando em 1, você chega em R1, né? R1 é um resistor, né? E aí, se você encontra o resistor, ele vai aqui, ó, do mais para o menos. Então, vai ser mais R1 vezes I1. Por que é R1 vezes I1? Porque aqui a gente está vendo qual é a queda de potencial que existe em cada um desses elementos. Então, ó, qual é a tensão aqui nesse gerador? É a DDP I1. Qual que é a tensão nesse resistor? É R vezes I. Lembra que V é igual a R vezes I, né? Lembra isso aqui. Então, qual é a tensão aqui nesse resistor, nessa resistência interna? É R1 vezes I1, que é a corrente que passa aqui. Beleza. Continuando aqui, ó, eu venho, percorro aqui, ó, essa malha A passa por esse ramo aqui também, ó, tem que lembrar isso. E aí essa malha A, ela vem, passa aqui por R2 agora. Então, R2 vai ser mais R2 vezes... Qual é a corrente que passa pelo resistor 2? É a corrente I2, não é? Então, I2. Beleza. Agora eu cheguei aqui no gerador ou receptor, né? Só que agora, ó, eu estou indo do mais para o menos, ó. Do mais para o menos. Se eu vou para o mais para o menos, eu coloco o sinal de mais na frente. Mais é 2. Beleza. Passo aqui, volto aqui, não tem mais nada. Então, tudo isso tem que ser igual a 0, tá? Por quê? Porque a energia total que passa aqui não pode desaparecer, né? Tem que haver uma conservação aqui. Então, eu estou somando e subtraindo tudo. Tudo isso aqui no final tem que dar 0, tá? Então, essa é a minha fórmula da malha A. E na malha B? Vamos ver. Vou começar aqui do Y, ó. Malha B, estou subindo de baixo para cima, passei por E2, do menos para o mais. Então, se é do menos para o mais, ó, vai ser menos, vou fazer aqui embaixo, vai ser menos E2. Porque eu estou indo, ó, do menos para o mais. Aqui, quando eu vim do mais para o menos, botei mais, ó. Quando eu venho do menos para o mais, boto menos. Beleza, cheguei no R2. Então, mais
R2 vezes I1 e 2, né? I2, ó, qual é a corrente que passa por R2? É I2. Beleza, cheguei aqui, dobrei para a direita, vim aqui, cheguei no R, ó. Então, é mais Rzão, que é essa resistência aqui, vezes qual é a corrente que passa aqui nesse ramo, ó? I3. I3. Isso tudo tem que ser igual a 0, porque aqui não tem mais nada, ó, só fio. Beleza, montei as minhas duas equações das minhas duas malhas, da minha malha A e da minha malha B. E aí, se você perceber, ó, o que que é isso aqui, né? O que são essas duas equações? A gente formou um sistema, né? Um sisteminha de variáveis. E provavelmente no seu exercício lá, você vai ter algum desses valores. Por exemplo, você vai ter quanto vale R2, quanto vale R, e aí você vai querer descobrir quanto que vale 3. Ou então, você vai criar uma relação entre, por exemplo, I1 e I2, depois com I2 e I3. E aí você joga no sisteminha e resolve, tá? O que você precisa saber? Precisa saber como que monta essa equação, tá? Como que você monta essa equação para você chegar no sistema, tá bom? Então, aqui a gente viu lei dos nós e lei das malhas. Só para a gente relembrar, para ficar bem claro. Uma malha é quando a gente sai de um ponto e volta no mesmo ponto. Então, a primeira coisa que eu faço é definir a minha malha. Então, aqui eu defini duas malhas. A malha A e a malha B. Agora eu monto a equação da malha. Vou montar a equação da malha A. Vou olhando qual é o sentido da corrente, né, que eu vou definir. Lembrando, o sentido da corrente eu que escolho. Pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser qualquer um desses sentidos, tá bom? Então aqui eu defini para cima e para a direita aqui, ó. Lembrando que se você não tem bifurcação, né? Se você não tem uma divisão, você não pode mudar de corrente. Então aqui nesse ponto eu mudo de I1 para I2 e I3 porque ela se divide. Agora aqui, ó, I2 e I3 junta de novo e vira I1. Então eu não posso dizer que aqui passa I4, tá? Só para lembrar. Beleza, defini os sentidos da corrente. Agora eu olho o que está acontecendo nos meus elementos. E aí eu vou separar. Aqui é um gerador, então eu tenho que usar o macetinho. Se eu venho de baixo para cima, do menos para o mais, coloco o menos na frente. Aqui é resistência, então é R mais I, porque está no sentido da corrente. Aqui, ó, R2. E aqui teve um errozinho, ó. Aqui é menos R2 vezes I. Por que é menos, ó? Porque qual foi o sentido da corrente que eu escolhi? Não foi para cima? Se eu estou vindo assim, ó, né? Eu estou indo contra o sentido da corrente, ó. Estou indo contra o sentido da corrente. Então, se eu estou indo contra, tenho que botar o sinal negativo aqui. E aí, quando eu chego no gerador, estou vindo do mais para o menos. Se eu estou vindo do mais para o menos, eu coloco o sinal de mais na frente. Beleza, igual a 0. Tranquilo. Na outra malha, vou partir daqui, ó, de baixo para cima. Encontrei o menos primeiro, do menos para o mais, coloco o menos na frente. Cheguei no resistor, estou no sentido da corrente. Então é mais R2 vezes I. Dei a volta aqui, cheguei no Rzão. O Rzão, qual é a corrente? É I3. Então é Rzão vezes I3. Tudo isso sempre igual a 0. E aí eu montei a minha equação das duas malhas. Tá beleza, galera? Valeu, um abraço, tamo junto.